Bem-vindos ao podcast Páginas do Céu, a sua dose de reflexão cristã. Olá, hoje a gente vai dar uma olhada num livro, olha, curto, mas muito denso, do Antigo Testamento, Abacuque. São só 3 capítulos, né? Escritos num momento, assim, de muita angústia para o povo de Judá, lá por 600 a.C., um pouquinho antes da invasão da Babilônia. E o interessante é que não é só Deus falando para o profeta. É quase um diálogo, uma luta mesmo do Abacuque com Deus sobre justiça, sobre sofrimento. Exatamente. É fascinante porque a gente acompanha uma jornada muito humana ali, né? Começa com perguntas bem difíceis, sabe? Uma angústia clara e termina, surpreendentemente, numa demonstração de fé, assim, poderosa. A questão central ali é uma que todo mundo já se fez, eu acho. Como confiar em Deus quando o mundo parece, sei lá, dominado pela maldade, pela injustiça? E o livro já começa com tudo. Logo de cara, Abacuque está clamando, quase que gritando para Deus, né? Capítulo 1, verso 2. Até quando, Senhor, eu vou clamar e tu não me escutarás? Ele olha em volta e só vê violência e injustiça em Judá mesmo, no povo dele. E a sensação que ele tem é que Deus está em silêncio. É uma honestidade que, nossa, chega a desconcertar. Uhum. E a resposta de Deus é igualmente inesperada, para dizer o mínimo. Está lá no capítulo 1 também. Deus fala, olha, eu estou agindo sim, só que de um jeito que Abacuque jamais imaginaria. Levantando os caldeus, os babilônios, que são descritos como uma nação amarga e impetuosa, terrível mesmo, Para quê? para executar juízo sobre o próprio povo de Judá. Imagina o choque. Nossa, isso deixa Abacuque ainda mais perdido, né? Ele volta a questionar, tipo, como assim? Como é que um Deus santo, justo, pode usar uma nação pior ainda que Judá para cumprir seus propósitos? É a pergunta do verso 13. Por que te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? É uma tensão teológica, assim, muito profunda. Pois é. E aí, no capítulo 2, Deus instrui Abacuque. Diz para ele, basicamente, calma, espera, e escreve a visão, Porque ela vai se cumprir. no tempo certo dela. E é nessa espera, nesse compasso, que surge aquela frase que, nossa, ecoou demais, né? Principalmente no Novo Testamento, capítulo 2, verso 4. Mas o justo viverá por sua fidelidade. Ou, como a gente mais conhece, pela fé. Ah, sim. Clássica. É, a vida do justo se sustenta na confiança em Deus. Não é em entender tudo o que está acontecendo, sabe? É confiar nele. Faz sentido. O foco muda do porquê para o como, né? Como viver apesar de não entender. E, ao mesmo tempo, Deus também deixa claro que a injustiça dos opressores, dos babilônios, não vai passar batido, não. Ele pronuncia 5 ais, 5 maldições, pode-se dizer, contra eles, ali no capítulo 2 mesmo. Sim, contra a ganância, a violência, a idolatria deles. Exato. E termina o capítulo lembrando a todo mundo que, apesar do caos todo que a gente vê, o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Tipo, existe uma ordem maior, uma soberania ali. O que nos leva ao capítulo 3, e aqui a mudança é radical. Aquele profeta que começou questionando o angustiado, agora ele explode num cântico, é uma oração, mas super poética, que relembra os grandes feitos de Deus no passado. Libertação do Egito, a caminhada no deserto. É a virada total. Parece que lembrar quem Deus foi e o que ele fez dá força para confiar nele no presente, né? Mesmo sem entender o presente. Exatamente. É a culminação da jornada dele. E chega naquele clímax nos versos finais, que são, para mim, uma das declarações de fé mais impressionantes da Bíblia toda. 17 e 19. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira. Quer dizer, mesmo que tudo dê errado, né? Mesmo que a colheita falhe, que não tenha gado, o cenário de desastre total. Isso. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Uau! A fé dele, ele não depende mais de nada externo. Não depende se a figueira está dando fruto ou não. A alegria e a força vêm diretamente de Deus. Isso. Passou da dúvida que dói para uma confiança, uma adoração, na verdade,
que se sustenta nele independente das circunstâncias. Que jornada, hein? Da angústia para essa confiança inabalável. E essa é a grande mensagem de Abacuque, eu acho. Valida a nossa luta honesta com Deus. Sabe, é ok perguntar, é ok não entender. Mas o livro aponta para a necessidade de, no fim, confiar. Confiar na soberania dele, na justiça, na bondade, mesmo quando os caminhos dele são um mistério para a gente. O justo viverá pela fé. E isso torna o livro tão relevante hoje, né? Quem nunca se sentiu meio Abacuque, questionando o porquê do sofrimento, da injustiça que a gente vê por aí? O livro oferece um caminho, leva suas dúvidas para Deus, sim, escuta a perspectiva dele, mesmo que seja surpreendente, e no fim escolhe confiar. Escolhe que ele seja a sua força, a sua alegria, para além do que os olhos estão vendo. Fica essa reflexão, né, como essa jornada do Abacuque, do questionamento sincero para essa adoração confiante, pode inspirar a gente a enfrentar nossas próprias lutas, as nossas incertezas, o que significa, na prática mesmo, escolher se alegrar em Deus quando as nossas figueiras da vida parecem não querer florescer. É algo para a gente pensar. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Páginas do Céu. Foi bom ter você aqui. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e até a próxima dose de reflexão cristã.